Boa noite para todo mundo, meu nome é Pedro Serrano, sou estudante aqui das Ciências Sociais, sou diretor do DCE. Primeiro, eu acho que é absolutamente fantástico a gente ver essa sala tão lotada da maneira como ela está. Eu acho que um debate acontecer no final do semestre, todos nós sabemos o que é o final do semestre, cheio dessa maneira, já significa por si só o novo momento e o novo tempo político que nós estamos vivendo no Brasil inteiro e que foi forjado pela nossa luta. Pela luta que a gente fez, principalmente na semana passada, a explosão que teve da mobilização no Brasil como um todo, a gente abriu um momento político completamente distinto no país. E eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão aqui agora estão querendo entender melhor o que é esse momento, entender melhor o que fazer daqui para frente, entender melhor tudo o que se passou, como se organizar, como avançar. Essa é a nossa ânsia e essa ânsia é muito positiva, né? Eu acho que, como segundo ponto, o nosso debate, essa sala cheia, acontece também no marco de uma vitória política. João foi muito acertado ao colocar isso na fala dele, e esse é um aspecto fundamental. Aquela utopia que 15 dias atrás, olha quanto pouco tempo que parece bastante, né? Parecia distante, que era fazer igual aconteceu em Porto Alegre, de cair a tarifa aqui em São Paulo, é muito difícil. O Haddad, o Alckmin, o PT, PSDB, o centro da burguesia brasileira, nós conseguimos. Nós conseguimos, e isso tem um efeito de exemplo fundamental para a nossa geração, porque nós somos uma geração que foi educada distante da mobilização de massas, distante da possibilidade de questionar os lucros e os benefícios dos grandes poderosos do Brasil e distante de crer no seu próprio poder de mobilização. E a gente conseguiu vencer. Aqui na USP, muitas vezes a gente empreende lutas importantes por democracia na universidade e a gente cansa. A gente acha que não dá para ir para frente, porque esse Rodas, eu ia falar, Haddad, esse Rodas é muito truculento, não ouve a gente, só bate, todo mundo, ninguém gosta dele, mas ele nunca cede para as nossas manifestações. Muitas vezes a gente fica cansado de lutar aqui dentro da universidade. E eu acho que esse exemplo que nós estamos dando nas ruas de São Paulo e do Brasil também nos motiva a lutar dentro da USP. Eu acho que esse foi um movimento que desde o começo começou de uma maneira muito acertada, com muito mérito e com uma radicalidade indispensável. Porque desde o começo da luta, que começou pela questão da tarifa, que depois transbordou por uma série de questões democráticas que a gente está vivendo no Brasil hoje, a nossa luta sempre foi por muito mais do que 20 centavos. Nós exigíamos 20 centavos porque a gente sabia que esses 20 centavos eram uma queda de braço, através da qual a gente podia derrotar gente muito poderosa e trazer poder para o nosso lado. Mas através dos 20 centavos nós lutamos por muito mais do que ele. A gente questionou radicalmente o modelo de cidade, o modelo de sociedade que nós temos atualmente. A gente questionou radicalmente a questão do transporte, como colocou o professor aqui, no sentido de um direito público que deve ser gratuito, tratado como outros direitos que nós temos, como educação e saúde. Nós questionamos uma das maiores máfias que existe no Brasil como um todo e que prefeitura nenhuma, nem do PSDB, nem do PT, nem de nenhum outro partido ousa enfrentar, que é a máfia dos transportes, que segue lucrando em cima da tarifa que a gente paga, em esquemas inclusive corruptos. E foi essa luta que conseguiu potencializar a nossa mobilização e trazer essa vitória muito importante não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo. E eu acho que o principal êxito que teve essa movimentação, que começou de maneira brava, sendo chamada pelo MPL, que eu acho que foi muito bem e impecável ao longo desse processo como um todo, que nos representa a todos que estão aqui, por vários coletivos que construíram esse processo, por toda uma série de estudantes, de jovens. Essa luta se ampliou, se transbordou por questões democráticas, por um questionamento não só da cidade, não só da tarifa e não só do transporte, mas um questionamento da sociedade que a gente vive. Uma dúvida profunda e radical em relação às instituições, em relação à democracia que nós temos hoje em dia, em relação aos velhos partidos, em relação à mídia, que a gente sai na rua para fazer uma coisa e eles se tratam no dia seguinte uma coisa contrária, mentindo claramente para tentar desmobilizar as nossas forças. Essa foi a mobilização que se transbordou a partir da luta da tarifa e que se transbordou principalmente a partir da segunda-feira passada. E essa é uma vitória sem tamanho, porque o que o governador Geraldo Alckmin, junto com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, com o apoio do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, na quinta-feira, dia 13 de junho, tentaram fazer foi passar um cala-boca na cara de todo mundo que está dentro dessa sala. E eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Porque nós nos multiplicamos em 100, 200, 300. Fomos para a rua na segunda-feira, não só em São Paulo, e não só com 65 mil, como diz a Folha de São Paulo, mas certamente com mais de 100, talvez mais de 150 mil, para vencer. Esse foi o nosso recado. E eu acho que agora o marco no qual nós estamos é esse. Nós tivemos uma vitória fundamental e a gente quer saber o que fazer daqui para frente. Eu coloquei no meu Facebook, logo no dia seguinte que a gente derrubou a tarifa, eu coloquei assim, o doce sabor da vitória. E teve uma colega minha que foi comentar, ela falou, como é que é o sabor? É sabor de quero mais? É exatamente esse o sabor, porque a gente percebe que se mobilizando para conquistar a questão da tarifa, a gente pode conquistar muito mais.
E é com esse sentimento que eu queria dialogar um pouco. Porque eu acho que no bojo desse crescimento, dessa massificação, dessa explosão da indignação do brasileiro, criam-se também uma série de dúvidas entre nós. Uma série de dúvidas, inclusive, entre esse setor social, que a maioria de nós faz parte, que é universitário, esclarecido, que teve contato com o ensino superior, muitos se reivindicam abertamente de esquerda, muitos se mobilizavam desde a primeira manifestação, lá no dia 6, no dia 7, e assim por diante, e que agora ficam em dúvida, porque poxa vida, mas eu fui pra rua, eu estava falando de tarifa, eu estava falando contra o empresário, de repente tem uma cacetada de gente falando de corrupção. Tem um monte de gente falando da PEC 37, que nem eu mesmo sabia o que era antes de ir numa passeata na Avenida Paulista, não é? E eu fui pra rua lá, eu que sou um cara que reivindico a aliança com o pessoal da Turquia, que está lá fazendo uma mobilização, com a revolução que aconteceu no Egito, na Tunísia, com os estudantes chilenos, e tá o povo cantando o hino do Brasil, hasteando a bandeira, dizendo que é brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Poxa, eu sou de um partido, eu, Pedro. Muitas pessoas aqui também são. Outras não são, mas entendem a importância de que possa ser, porque isso foi uma conquista democrática importante na história do Brasil. E tem um monte de gente dizendo que não quer partido, que vai escorraçar o partido, pegando bandeira, rasgando, etc e tal. Qual é a postura que a gente tem que ter diante disso? Eu sou entusiasta de uma posição de que nós temos que estar o tempo todo na rua. E que, como disse o professor Vladimir Safatli no final do texto dele, que foi publicado na Folha de São Paulo, se eu não me engano, no sábado, não é hora do medo. Agora é hora da luta. Agora é hora da luta. O que nós temos hoje nas ruas do Brasil é o retrato do que é a própria sociedade brasileira. Com o seu nível de consciência atual, com os seus avanços, com os seus retrocessos, mas principalmente com um marco progressista fundamental de estar na rua lutando pelos seus próprios direitos. Que bom que a gente teve uma pulverização das pautas depois que a gente conquistou o aumento das tarifas. Porque é muito bom ver o povo na rua reivindicando que não pode ter mais político utilizando dinheiro público para colocar no próprio bolso e não investir na área social. Que bom que tem o povo na rua dizendo que o transporte é um direito, a educação é um direito também, a saúde é um direito também, que nós não queremos e não vamos tolerar que se invista na Copa do Mundo e que se canalize o dinheiro público para as empreiteiras do país e não para os nossos direitos. Que bom que tem povo na rua dizendo que não tem violência na rua que nós estamos ocupando porque não tem polícia, porque desde o começo a violência era da polícia, não era dos manifestantes e não era do povo que estava protestando. Que bom que tem povo na rua reivindicando seus direitos e reconhecendo um nos outros, entre pessoas que eles conhecem, amigos, irmãos, parentes, colegas do trabalho, e entre pessoas que eles não conhecem, colegas, companheiros de luta, um sentimento de coletividade, de empoderamento comum, e é isso que está por trás, inclusive, do próprio signo da nação, do Brasil, do canto do hino, que é, muitas vezes, a única referência que muitos de nós e muitas das pessoas que estão na rua têm da mobilização. Agora, que bom que as pessoas estão falando de Brasil e estão dizendo que tem orgulho de ser brasileiro, na rua, enfrentando o Haddad, enfrentando o Alckmin, enfrentando a Dilma, e não em casa ouvindo o Galvão Bueno, não é mesmo? É muito melhor que seja assim, é muito melhor. E por fim, o tema dos partidos, que eu acho que é um tema muito importante também. E é muito importante não só por essa polêmica de, mas agora virou de direita ou é de esquerda, etc e tal, mas é muito importante porque diz respeito a nós. Porque nós estamos num momento em que nós buscamos organização também. E o debate do partido ele é um debate muito importante. Eu sou de uma opinião de que existe um rechaço generalizado às bandeiras partidárias nas manifestações de São Paulo e do Brasil atualmente, primeiramente por um aspecto positivo. Porque é necessário reconhecer que nós somos uma geração que cresceu completamente desiludida com qualquer ferramenta partidária. E que principalmente não tem referência política de esperança na transformação e na mobilização social através de um partido nenhuma. Porque nós somos uma geração que se acostumou a ver o PT como governo e não o PT como oposição. Se acostumou a ver o PT fazendo as alianças para manter a governabilidade e não o PT lutando na rua do nosso lado. Se acostumou a ver na política nacional Renan Calheiros na presidência do Senado, Marco Feliciano na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, que se acostumou a ver toda essa maneira de lidar com a política que está distante dos anseios sociais, que se acostumou a ir para a rua reivindicar uma coisa e nunca ser ouvido, porque o fato é que Haddad e Alckmin tiveram que retroceder, mas até os 45 do segundo tempo eles diziam, é impossível baixar, não tem dinheiro, não vai baixar. O Haddad no dia que falou que baixou a tarifa à tarde, de manhã tinha dito que não ia baixar, foi isso que ele disse. Nós somos o fato é que a Dilma, que agora está sendo obrigada a fazer um pacto, aí, dizendo que ela já dizia na eleição, né? Vamos fazer educação, vamos fazer saúde, etc e tal. Talvez o tema da reforma política possa ser interessante em algum aspecto da maneira como ele se desenvolver, mas não tem grandes novidades nenhuma. O fato é que a Dilma, que agora está sendo obrigada a receber os movimentos sociais,
durante 2 anos do seu mandato, não recebeu o sindicato, não recebeu o movimento, não ouviu as pessoas. Tem na figura do seu atual ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o retrato da repressão política do nosso país, que é o ministro que mandou a Força Nacional para reprimir as manifestações indígenas que aconteceram no Brasil, um pouco antes das manifestações das tarifas que aconteceram, e que acarretaram inclusive na morte de um jovem como nós, que foi o Gabriel, um índio terena, no Mato Grosso do Sul, que quando teve a primeira repressão aqui em São Paulo na quinta-feira, ofereceu para o governador Geraldo Alckmin a Força Nacional, a Força de Inteligência do governo federal para investigar as manifestações e para reprimir. Essa é a cultura que a nossa geração cresceu. E por isso que tem um rechaço ao partido. E rechaçar o partido dessa maneira é um elemento positivo. Agora, é claro que nós nunca podemos deixar de debater abertamente que a organização política é muito importante e que foi uma conquista democrática fundamental do movimento social do nosso país poder se organizar politicamente, poder sair na rua com a bandeira que ela quiser. E que, além disso, a própria forma partido está sendo questionada de acordo com a forma dos velhos partidos. Mas que existem diferentes maneiras de se organizar partidos. Existem diferentes maneiras de se formular políticas. E esse é um debate todo que nós vamos fazer daqui para frente também. Eu acho que o grande desafio que nós temos às ruas de São Paulo e do Brasil agora é não ter tolerância nenhuma com nenhum tipo de direita. Se aparecer um grupinho de skinhead, nós temos que acabar com essas pessoas, porque essa mobilização não foi construída por eles e essa mobilização não é deles. E eles não vão conseguir manipular as pessoas que estão na rua. Porque as pessoas que estão na rua também não são tontas. Porque a Globo agora está elogiando, mas eu vou dizer como eu ouço. Eu saio na rua, eu ouço o Globo, vai tomar no... É isso que as pessoas dizem na rua o tempo todo. É isso que elas dizem o tempo todo. Então as pessoas também não são tontas. Não vão conseguir manipular. Não ter tolerância nenhuma com esse tipo de direita, mas ao mesmo tempo não negar as pessoas que estão na rua hoje em dia. Não é porque fulano sai com a bandeira do Brasil, porque essa é a referência que ele tem de mobilização social, que nós vamos dizer que ele não está na nossa luta. Não é